Tava arrumando minha mesa essa semana e tava olhando os caderninhos de anotação que eu tenho e achei um caderno de 2023, um caderno antigo, e fui reler algumas das anotações que eu fazia. E é isso que eu quero falar no vídeo de hoje, sobre essa questão da escrita. Tem gente que chama de diário, tem gente que chama de journal, tem gente que chama de escrita terapêutica, mas independente do nome, é essa questão de você escrever coisas pessoais, pensamentos, dúvidas, enfim, você escrever em algum lugar. Eu faço isso faz um tempo e os cadernos antigos eu lembro que eu sempre escrevia, mas eu não voltava para ler e depois eu jogava fora o caderno. E o único que eu achei guardado, que foi esse 2023, eu lembro por que eu guardei, que é porque eu gostava da capa, ele tinha uns adesivos, uns desenhos, no começo também tem uns textos e acabou ficando guardado. E daí eu achei ele essa semana e fui vendo no final as anotações que eu tenho, umas anotações de 2023, e foi bem interessante ler de novo isso. E esse é o caderno que eu estava usando agora, 2024, eu usei mais ele, agora em 2025 usei menos, já vou explicar por quê. E eu sempre comecei esses cadernos sem ter uma data, cada começo de ano era um, não era assim, eu fazia um, acabava, guardava um pouquinho, daí jogava fora. Esse é de 2024, eu estava olhando, esse tem bastante anotação, não sei se dá para ver, tem os post-its também, os versículos, anotações. Esse caderno tem até desenho. E eu sempre fiz bastante dessas anotações. Tem gente que chama de diário, tem gente que chama de fazer journal ou a escrita terapêutica, né? Eu sempre gostei dessas anotações porque eu anotava devocional, pensamento, coisas que eu queria lembrar, metas. É tudo mais ou menos meio misturado nesse caderno, mas como uma forma de tirar a informação da minha cabeça e colocar no papel. Tem aquele livro que acho que é a Arte de Fazer Acontecer, vou colocar aqui o nome se não for esse, mas eu acho que ele fala sobre essa questão de você despejar as ideias em algum lugar, né? Em algum papel, alguma forma de anotação. E para mim sempre funcionou mais ou menos assim, tanto questão prática, por exemplo, metas, ou questões emocionais. Ou como estava me sentindo, bem que nem um diário mesmo, que a gente tem a ideia de diário, que é escrever como foi o teu dia, como você está se sentindo, mas também essa questão de metas, o que eu queria fazer, ou do próprio devocional. E esse caderno de 2024, em 2024 eu escrevi bastante, eu estava vendo, até reli algumas coisas, que não é uma coisa que eu sempre fazia, né? Mas parando para pensar, eu fui reler o que eu tinha escrito. Agora esse caderno está quase acabando, está nas últimas páginas. E eu parei de usar um pouco essa questão do escrito porque eu comecei a fazer as anotações no Notion. Eu coloquei uma página do meu Notion que eu chamei de Percepções. Eu não encontrei outro nome para colocar, mas eu coloquei lá tipo Percepções e eu escrevia um resumo do mês. Tem até marcado na minha agenda, depois eu vou mostrar, para todo mês entrar lá e fazer um descritivo de como foi meu mês, como que eu estava me sentindo, um resumo mesmo. E essa questão da escrita, pensando bem, sempre foi essa coisa de querer externalizar, colocar para fora, despejar mesmo uma coisa que eu estava pensando. Sabendo também que você está escrevendo num lugar que ninguém vai ler. Isso eu acho que já ajuda muito, porque dá uma liberdade de você escrever qualquer coisa que você está pensando, sabendo que ninguém vai ler aquilo, ninguém vai comentar, ninguém vai julgar o que você está escrevendo. E é uma coisa que eu percebi que diminui muito a ansiedade sobre as coisas, sobre as preocupações. Agora que eu escrevo no Notion, eu tenho relido o que eu escrevo todo mês, mas eu percebo que tem coisas que quando eu volto para ler, por exemplo, eu escrevi um mês que estava ansiosa com tal coisa, com X coisa. Quando eu vou ler no próximo mês, eu penso, nossa, nem era uma questão que eu precisava me preocupar, nem era uma questão tão importante, tão séria. Então, para a gente ver como as questões que a gente tem, as preocupações, as dúvidas, elas vão passando e às vezes é coisa que passa muito rápido, de um mês para o outro já passou aquela preocupação. E foi legal ler também nas atuações antigas, na de 2023 e 2024, que tem até umas partes que são uma documentação da vida, né? Do que estava acontecendo. Tem coisas até que eu esqueci. Tem umas páginas ali que eu escrevo sobre coisas que eu estou agradecendo, né? Que eu sou grata. E eu tenho uma página que está marcadinha aqui, inclusive, que é as bênçãos do ano. E eu ia escrevendo uma lista de coisas. E tem coisas que eu fui ver que eu nem lembrava mais. E é de 2024, nem faz tanto tempo assim, mas são coisas que eu não lembrava mais que eu tinha escrito. Então é uma forma também de você documentar as coisas, para você lembrar mesmo de coisas que você pode agradecer na sua vida. Isso, se eu fizesse de forma diária, também ajudaria. Porque se você pensar uma coisa que você é grata, por exemplo, da semana passada, eu tenho certeza que você não vai lembrar, não vai saber dizer. Mas você escrevendo e relendo, é como se você lembrasse, nossa, é verdade, isso daí foi legal mesmo. Nossa, como eu fiquei feliz naquela época quando eu conquistei tal coisa.
Então, aqui mostrando uma visão meio distante do meu Notion, eu chamava isso aqui de percepções, daí eu coloquei diário mensal, porque é uma escrita que eu tenho feito uma vez por mês. E eu fui escrevendo, passar rapidinho aqui para vocês, que tem as coisas pessoais e as datas, mas eu ia escrevendo um resumo do mês, basicamente, de como eu estava me sentindo, quais eram as preocupações, quais eram as alegrias, pelo que eu estava orando, pelo que eu estava buscando. E essa escrita acabou evoluindo para o Notion, porque como eu passei a fazer tudo lá, por exemplo, as metas eu troquei para o Notion, coloquei lá, questão de rotina, de hábitos, eu passei tudo para o Notion, ficava mais fácil eu escrever também essa questão desse diário ali no Notion. E vendo os cadernos que eu já fazia, e é exatamente o que eu faço hoje, e relendo as coisas, eu percebi como isso me faz bem, como isso é uma coisa que me acalma, que me dá uma clareza de pensamento, porque não sei se todo mundo é assim, mas é tanto pensamento na cabeça que parece que você só consegue olhar aquilo quando tá no papel, ou quando tá ali na tela, quando tá fora de você. E é até bom para você ter, parece, um olhar daquilo meio distante, principalmente quando a gente está falando de problema ou alguma preocupação, alguma coisa que está me deixando ansiosa. Agora, nesse mês de outubro, eu quero escrever todo dia. Voltar a escrever bem diário, diário todos os dias, né? Fazer esse journaling todo dia para conseguir reler depois essas coisas, porque é muito legal fazer essa releitura do que eu já escrevi. Então, o que eu decidi? Que agora no próximo mês, finalzinho de setembro até outubro, eu quero escrever todos os dias, nem que seja 5, 10 minutinhos, porque para escrever ali 2, 3 parágrafos, ainda mais no Notion, que você senta antes de trabalhar, abre o Notion rapidinho, escreve ali como foi teu dia, né? Se você está escrevendo no final do dia, como que foi, o que que te preocupou, o que está te preocupando, ou de manhã, a primeira coisa que você faz, você pode escrever sobre o dia anterior, bem aquele diário mesmo de antigamente. Ah, ontem eu estava assim, estava me sentindo tal e tal forma, isso está me preocupando. Porque eu não tenho dúvidas, olhando esses cadernos, como essas anotações antigas me faziam bem, me fizeram bem, como me faz bem escrever hoje, principalmente para tirar um pouco essa questão do julgamento, dessa ansiedade, conseguir ver o que está me preocupando. Tem até um padrão, assim, se perceber nas escritas, quem escreve sempre, faz diário, sempre percebe, que tem até um padrão de coisas que te preocupam, coisas que você quer mudar, que você está querendo melhorar. Então escreve aqui nos comentários se você tem esse costume de fazer esses diários, essa escrita. É uma coisa que parece que antigamente a gente fazia mais, era bem comum na adolescência, né? As meninas tinham um diário e tal, e hoje com o celular a gente perdeu um pouco de costume, mas agora com o Notion ali no celular também dá para fazer, né, de forma eletrônica. E me conta aqui nos comentários se você tem o costume de fazer isso. E entra nesse propósito, né, nesse desafio comigo de escrever pelos próximos 30 dias, fazer um diário. E se você gostou desse vídeo, clica no gostei e se inscreve no canal.